Boa tarde. 5 municípios do Rio Grande do Norte estão de prefeito novo. Cobrança de bagagem pelas companhias aéreas não reduziu o preço da passagem, muito pelo contrário. Quadrilha tradicional vai marcar Festival da Band. Fake news preocupam coordenadores de campanhas políticas. O convidado hoje é o publicitário João Maria Medeiros. Em pauta, as notícias falsas nas eleições e na sociedade em geral. Segunda-feira, 4 de junho de 2014. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Cinco municípios do Rio Grande do Norte estão de prefeito novo. Pois é, domingo foi dia de eleição suplementar em cidades que tiveram seus prefeitos afastados por corrupção ou abuso eleitoral. Houve votação em Galinhos, Parazinho, João Câmara, São José do Campestre e Pedro Avelino. Veja na reportagem de Rayane Guedes. Cerca de 46 mil eleitores potiguares voltaram às urnas neste domingo. As eleições para prefeito e vice-prefeito foram necessárias após os gestores eleitos em 2016 terem sido cassados ou terem tido indeferidos os seus registros de candidatura. A votação começou às 8 horas da manhã e transcorreu com normalidade, sendo encerrada às 5 horas da tarde. Em Galinhos, na 52ª Zona Eleitoral, Francinaldo Silva da Cruz, mais conhecido como Irmão Naldo, foi eleito prefeito com 62,15% dos votos. Em Parazinho, também na 52ª Zona Eleitoral, Carlinho de Véry venceu, representando a coligação União pelo Povo. Ele teve 58,35% dos votos. Em São José do Campestre, na 15ª Zona Eleitoral Potiguar, o prefeito eleito foi Neném Borges, representando os partidos MDB e PHS. Ele alcançou 50,77% dos votos. Já em Pedro Avelino, na 17ª Zona Eleitoral, Alexandre Sobrinho será o novo prefeito. Ele venceu representando a coligação União, Força e Trabalho e teve 52,58% dos votos. Já em João Câmara, a cidade com o maior número de eleitores a fazer eleições suplementares, a vitória ficou para Manuel do Democratas com 56,29% dos votos. Eu acho extremamente lamentável que um cidadão destes municípios aí, tenha que voltar às urnas para escolher um novo prefeito. O prefeito que foi eleito na última eleição municipal foi afastado por corrupção ou abuso eleitoral. E isso não é privilégio destes municípios, porque são milhares em todo o país, né? Tivemos só neste final de semana eleição em 20 municípios do país, além de um governador, o governador de Tocantins, afastado também por questões de corrupção e abuso eleitoral. Isso é uma fraude para o eleitor que acreditou nestes candidatos que foram afastados na última eleição. E isto se soma a uma eleição que teremos em breve, ainda este ano, a eleição geral, a eleição estadual, de deputado estadual a presidente da República. Vamos ficar de olho, vamos tentar fiscalizar mais para que esses malfeitores não tomem conta dos municípios e prejudiquem as populações. O tema está na ordem do dia, na boca de todo mundo. Fake news ou notícia falsa virou praga na internet. O que esperar das campanhas políticas nas redes sociais? O repórter Jackson Damasceno foi atrás da resposta. Praticamente tudo já foi dito da invasão da internet em nossas vidas, da verdadeira revolução iniciada, das inúmeras possibilidades. Um fenômeno que os especialistas em comunicação estudam e reestudam em todas as suas nuances. Uma delas, a democratização da informação, não só do acesso, mas também da produção e do compartilhamento de conteúdo. Agora todo mundo pode publicar, compartilhar, e isso por um lado é bom, porque você tem a sociedade tendo acesso a ferramentas de produção, distribuição, de conhecimento, de informação. Dentro desse contexto, um fenômeno tem merecido a atenção de especialistas e professores de comunicação. As fake news, notícias falsas, boatos,
que surgem não se sabe ao certo de onde e ganham força rapidamente nas redes sociais. O poder que essas notícias têm nas redes e entre as pessoas está ligado diretamente a fatores externos e tecnológicos, mas também a fatores extremamente humanos. E isso é o que dificulta o combate do problema. Ela recebe aquela informação, às vezes tem um elemento só verdadeiro e outros falsos. Então ela se apega àquele verdadeiro e não leva em conta o restante da informação, porque ela acha que ela vai e compartilha aquilo, na dúvida ela vai lá e compartilha, porque ela acha que fazendo aquilo ela vai contribuir para fortalecer o grupo dela, né? E também para fortalecer os laços identitários dela naquele grupo. Com os últimos acontecimentos do país e o acirramento das disputas políticas, o uso de fake news tem sido cada vez mais frequente. As notícias falsas surgem de todos os lados, geralmente para prejudicar a imagem de um político opositor. Mas para a professora há uma luz no fim do túnel. Segundo ela, as medidas propostas pelas autoridades do judiciário e pelas próprias redes sociais poderão sim diminuir o impacto das notícias falsas na cabeça do eleitor. Cada vez que você, usuário, vê uma notícia que você identifica que tem elementos muito estranhos, coisas que parecem ser absolutamente inverídicas, você pode denunciar aquele conteúdo e daí essas agências elas vão procurar apurar se essas informações são corretas, são verdadeiras, e se a notícia for falsa, o Facebook não vai censurar, não vai deletar, mas vai diminuir o impacto de circulação dessa notícia na rede. Então, eu acho que existe alguma esperança, assim, mínima, mas existe. Olha, as notícias falsas são assunto da minha entrevista daqui a pouquinho com o publicitário João Maria Medeiros. É um assunto muito sério, tão sério, que já motivou a criação de uma comissão do Tribunal Superior Eleitoral, com troca de experiências, inclusive com o FBI, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, né, para combater a fake news aqui no país durante as eleições. Uma comissão do Tribunal Superior Eleitoral. E também motivou já a criação de uma frente parlamentar de combate à fake news no Congresso Nacional, reunindo 210 deputados e 11 senadores. Já temos aí 16 projetos de lei apresentados tanto na Câmara como também no Senado da República, textos genéricos, né, que tratam inclusive o cerceamento da liberdade de expressão. O assunto é tão sério que esse tipo de legislação alcança o Código Penal, o Código Eleitoral e também a Lei de Segurança Nacional. É bom que as pessoas prestem atenção a esse assunto, que de uma vez por todas aprenda a não compartilhar notícias falsas, não só nessa questão eleitoral, não, na questão da saúde, na questão da segurança pública. Notícia falsa é crime. Veja a seguir: cobrança de bagagem pelas companhias aéreas não reduziu o preço da passagem, e pelo contrário, quadrilha tradicional vai marcar o Festival da Band. O RN acontece e volta em instantes. Cobrança de bagagem pelas companhias aéreas não reduziu o preço da passagem. Muito pelo contrário. Em um ano da regra em vigor, o aumento médio foi de 6%, a descontar da inflação. Veja na reportagem de Alain Guimarães. Despachar a bagagem se transformou em uma preocupação para Nádia. Como ela viaja com frequência, a tarifa extra cobrada pela bagagem despachada acaba pesando no orçamento. Uma bagagem eu vou pagar R$60, 2 bagagens seria 120 no caso, né? Isso é um absurdo, gente, a passagem é muito cara, que não reduziu valor nenhum. Hoje, para despachar uma mala de até 23 quilos em voos nacionais, o consumidor paga entre R$30 e R$60. Em viagens internacionais, o valor varia de 10 a 20 dólares. A gratuidade é restrita a uma bagagem de mão de até 10 quilos. Como Paulo vai ficar pouco tempo no Rio de Janeiro, ele optou por levar apenas uma mala pequena. Como eu vou fazer uma viagem curta para o Rio de sexta a domingo, eu prefiro levar minha mala de mão, né?
tranquilamente e espero que mais adiante, né, eles tenham resolvido, né, porque é tudo custo, né? Um ano depois da primeira cobrança por bagagem ter sido realizada no país, a promessa de que os preços das passagens aéreas iriam cair ainda não se cumpriu. Pelo contrário, os valores sofreram um aumento médio de 6%, já descontada a inflação. Em junho do ano passado, o preço médio do bilhete custava R$ 333,35. Agora, subiu para R$ 354. A expectativa do consumidor foi quebrada. Haverá nova movimentação do órgão, no sentido de buscar junto aos órgãos, Ministérios Públicos, estadual e federal, para que ações civis públicas possam garantir os direitos dos consumidores. Essa última passagem agora, que eu comprei já há uns 3 meses, foi a passagem mais cara que eu já comprei. E agora eu estou retornando, precisei comprar pelo menos uma bagagem para viajar. Não está compensando. A gente já mostrou aqui a quadrilha do tipo comédia. Hoje eu iria apresentar a quadrilha tradicional. Mas tivemos um problema técnico e não vamos apresentar a reportagem hoje. Mas é bom lembrar, até o dia 15 deste mês, você pode fazer a inscrição no seu grupo no primeiro festival de quadrilhas da Band, que vai acontecer no município de Macaíba. É a festa do santo, do shot forró, da moça bonita com perfume de flor. Acende a fogueira pra brilhar meu coração, nessa noite de festança que é o nosso São João. A São Pedro fui correndo pra pedir o matrimônio, mas em reza ele me disse que é com Santo Antônio. Vem dançar, bande baião, vem dançar, bande baião, vem dançar, bande baião. É bande São João, tem pamonha, tem canjica, muito milho pra ralar. A comida tá gostosa e hoje é noite de luar. Dá um acorde na sanfona pra quadrilha começar. O Nordeste tá em festa, cada um pega em seu par. Vem pra cá, bande baião, vem pra cá, bande baião, vem pra cá, bande baião. É bande São João. É bom demais, né? E eu deixei meu par em casa, não deu nem para dançar esse forró. Olha, veja a seguir, minha entrevista com o publicitário João Maria Medeiros. Em pauta, as notícias falsas que causam estrago na vida das pessoas. Como será nas eleições, hein? Aguarde só um instante. Da notícia falsa nas redes sociais é uma praga hoje. Ela causa problemas em diversos setores da sociedade, na segurança, na saúde. Em tempo de eleição, a fake news poderá afetar candidaturas, interferir no resultado das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho para fiscalizar e, se for o caso, impedir e responsabilizar. Meu convidado hoje é o publicitário João Maria Medeiros, marqueteiro, professor de publicidade, estudioso deste assunto. Boa tarde, João Maria Medeiros. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. Na sua visão, as pessoas têm que se preocupar com a propagação de notícias falsas? Tem, Diógenes. É fundamental que as pessoas estejam atentas, porque a notícia falsa, ela pode prejudicar principalmente a quem amplia essa notícia. Às vezes você acha que não, né? E isso pode lhe causar um tremendo dissabor. A questão da notícia falsa, ela não é novidade só, ela ganhou uma dimensão agora com as redes sociais, que a notícia falsa existe, que é o famoso boato de antigamente. Né? Agora, a grande preocupação é que as pessoas não têm o tirocínio, a capacidade de identificar, ou pelo menos ler com atenção a notícia antes de replicar. E isso é muito ruim, né? Porque uma notícia falsa, ela, como eu falei, ela causa estragos em vários setores. É um rastilho de pólvora, sempre foi, né, João? Sempre foi. E aí hoje, com o advento das redes sociais, e o grupo de WhatsApp ainda é muito mais forte, as pessoas tendem a ouvir aquilo e passar como verdade, né? Então você recebe, a semana passada eu estava vendo o cara divulgando uma questão do assalto, dizendo que era em Mirassol aqui em Natal. Quando na verdade aquilo não era em Natal, não era no Rio Grande do Norte, era em Pernambuco.
né? E isso ajuda a quê? Ajuda a criar, ampliar uma sensação de segurança muito grande. Você falou dessa questão do Rio Grande do Norte. Nós já tivemos algumas crises de segurança aqui, no sistema prisional, e, enfim, o terror tocando aqui na cidade. E muitas notícias só circularam em alguns momentos aí, prejudicando, inclusive, de modo criminoso, né? Bastante. As pessoas às vezes não se tocam, não têm a noção disso, mas é bom que elas estejam atentas. Você citou um caso bem. Em 2015, quando houve aquela primeira rebelião, a primeira grande crise na segurança, a sensação de quem estava nas redes sociais era de que a crise era 10 vezes maior, quando na verdade não era. E as pessoas aí, o ruim é que as pessoas, tem gente maldosa mesmo que se utiliza disso para inventar situações e criar esse momento de tensão. A situação era grave. A situação era grave, mas não na gravidade que aparecia nas redes. Por exemplo, como apareceu gente dizendo que a universidade tal estava sendo invadida por ladrões, outra que as pessoas estavam desmaiando, quando nada daquilo não é verdade. Você pega um exemplo bem mais recente agora, essa greve dos caminhoneiros. A semana passada as redes estavam soltas de vozes de gente dizendo que o Brasil ia parar hoje, dia 4 de junho, quando aquilo na verdade não era verdade. Então, isso assim, já no pós-movimento grevista. Já, né? o movimento grevista já é encerrado. Então, assim, é ruim porque tem as pessoas que se utilizam desse momento para usar desse artifício, e isso realmente é extremamente prejudicial, porque você acaba prejudicando uma sociedade. Você pode afetar a economia do Estado, do país, você pode... O grande perigo e a preocupação que as pessoas têm que ter, principalmente, você citou, na questão da área de segurança, na área de saúde, própria educação, porque às vezes essa disseminação desacelerada, né, ou acelerada, melhor dizendo, da notícia falsa, ela pode prejudicar como toda uma comunidade por inteiro. Pois é, eu estive em São Paulo participando de um evento de Veja sobre o assunto, Veja Páginas Amarelas, e um dos casos que foi relatado lá, impressionante, foi o da febre amarela em São Paulo, inclusive pelo secretário, o então secretário de Saúde, Davi Wippe, que estava à frente desse, e ele relatando a dificuldade que teve para que as pessoas fossem se vacinar, por conta da boataria, por conta das notícias falsas relativas ao assunto, do tipo, a vacina matava. Então é impressionante como as pessoas precisam ter cuidado com isso. Não, né? Bastante. E assim, existe pesquisa, uma pesquisa que foi recente, no início desse ano nos Estados Unidos, mostra que 70% a 80% do que circula na internet são notícias falsas. O Instituto Meio Mensagem, aqui no Brasil, isso tudo. No Meio Mensagem também fez uma pesquisa semelhante e mostra os números parecidos aqui no Brasil. Porque o que acontece é o seguinte, as redes sociais, Diógenes, ela despertou nas pessoas o lado mais negro, mais grotesco do ser humano, que é aquela coisa do escatológico, do fim do mundo, de ver. Você veja que hoje você passa é muito comum, você passa por uma rua, vê um acidente, uma pessoa lá passando mal, e ao invés da pessoa, no mínimo, do cidadão procurar ajudar, procurar chamar um SAMU, fica transmitindo ao vivo, né? Esse tipo de coisa que é ruim. Agora, ali as pessoas têm que pensar que pode ter um parente seu, né? No momento desse, na hora que afeta uma situação. E ele poderá estar na situação daquela vítima. Vítima, e não é bom para ninguém gosta dessa exposição. Não é legal. Do ponto de vista eleitoral, João, qual é a sua expectativa? Você que é um profissional que trabalha em campanhas, qual é a sua expectativa diante até da criação de uma comissão do Tribunal Superior Eleitoral para fiscalizar e responsabilizar a possibilidade de fake news? Vai funcionar isso? Eu espero que sim, apesar de eu acreditar que seja muito difícil. O TSE tem, e alguns TREs têm treinado pessoas, inclusive, para funcionar como guardiões desse tipo de ação. Mas as fake news, a notícia falsa na eleição, ela não é de agora, ela já acontece desde há muito tempo. Antigamente se plantava uma notícia, um balão de saio, isso aí na imprensa, no jornal, e hoje isso ganha. Agora, o que é difícil é porque cada vez mais enquanto a legislação ela corre atrás, né? Vamos dizer assim, a pessoa que utiliza fake news, utiliza robôs, mecanismos, e hoje existe mecanismos de inteligência artificial muito fortes para isso, eles estão numa evolução muito rápida. Eu costumo lembrar muito assim, havia uma eleição que surgiram as rádios piratas, né? A rádio pirata era um mecanismo, você tinha um equipamentozinho, você montava ali
aqueles 10 baratinhas, 10 carros espalhavam em lugares e aquilo. Quando a Anatel ia, você deslocava de lugar e aquela rádio ia para outro canto. O fake news é mais ou menos parecido, porque se a Polícia Federal, os organismos de repressão a esse tipo de crime identificam, o cidadão ele é utilizado via chip de telefone, então o cara compra chip, quebra e desaparece. Existem os bugs, né, que são os big data, que são robôs que identificam. Então hoje as pessoas entram, por exemplo, numa rede social como Instagram, visitam, faz a transação cartão de crédito, aquilo ali, e um dado que é interessante, eu não sou especialista nisso, mas as pessoas acham que o meu celular é tal, não pega vírus. Existe um vírus chamado vírus Instagram, que é um vírus que vem pelo Instagram. Então, de repente, você passa, a pessoa começa, é muito comum hoje, é da Ray-Ban. Você começa sem querer, você está publicando propaganda da Ray-Ban. Aquilo ali, na verdade, é um vírus que ele pode, inclusive, entrar no teu celular e identificar onde você é e mexer na tua conta bancária, por exemplo. Então, isso é associado a fake news também. Do ponto de vista eleitoral, qual é a vacina que eventuais campanhas, candidatos devem ter e devem... Olha, enfim, como eleição é uma coisa que mexe muito com o emocional das pessoas e dos candidatos e principalmente dos políticos envolvidos, eu acho que vai ser muito difícil. Nós estamos montando grupos, né, equipes, para tentar filtrar, identificar. Existem já alguns mecanismos que identificam por palavras-chave, mas ainda são tecnologias muito caras. Então, é indiscutível que o que é preciso é que as pessoas se identifiquem alguns aspectos, como, por exemplo, uma notícia extremamente absurda, né? Uma coisa que o candidato... a gente sabe que normalmente um candidato não faria aquilo, então as pessoas tenham cuidado. Né? Cuidado com o tipo de fotografia que vem, porque às vezes são fotos antigas. Mas, assim, um mecanismo, se você disser assim, como identificar e rapidamente... resolver isso, eu acho que nem a Justiça Eleitoral, nem os órgãos de repressão como a Polícia Federal, que tem uma estrutura própria hoje que pesquisa esses crimes cibernéticos, ainda tem. Porque a fake news, na verdade, ela é uma relação de uma maldade do ser humano, né? Ela só é transmitida na rede. Tem um objetivo, desconstruir, no caso das eleições? Nas eleições, muito forte essa questão da desconstrução. Então, assim, o que a gente tende a dizer é que as pessoas tenham cuidado e não acreditem em tudo que vem pelas redes sociais. E tentem checar a informação em sites sérios, de responsabilidade, tradicionais, né? Não compre aquilo que está recebendo pelo valor exatamente. Fácil, né? Essa é uma outra grande preocupação que tem que ter, porque hoje surgiu, com o advento também disso, da rede, surgiu, né, a tal da blogosfera. Então, cada cidadão se acha repórter, se acha e lança blog. E o que a gente tem percebido em alguns blogs é que eles replicam notícias extremamente falsas, por falta de uma característica primordial que o jornalismo ensina, né? Você checar a informação. Que é boa checagem. Então, na falta disso, é importante que você, ao receber uma mensagem, antes de replicar, questione, ouça algum amigo, vá a um site confiável, vá a um portal de notícias confiável e avalie, porque se aquilo não estiver saindo na notícia, não é verdade. Só para encerrar, João, um comentário seu. Foi criada uma frente parlamentar, 210 deputados, 11 senadores, já são 16 projetos de lei. E tem um problema aí nessa questão de lei, a questão do cerceamento da liberdade de expressão. Existe esse risco? Existe, porque tudo aquilo que tenta... Veja bem, quando você tenta normatizar, e no campo da comunicação isso é muito forte, uma questão é você regular, né? E há um exemplo claro no Brasil disso, favorável, que é o exemplo da propaganda. A propaganda talvez seja uma das poucas atividades que é autorregulamentável. Existe o Conselho, o CONAR, o Conselho de Normas de Autorregulamentação, existe o Conselho de Normas Padrão, e hoje, por exemplo, um cidadão que se sente ofendido por um comercial que acha que ele pode fazer uma denúncia ao CONAR, e aquilo ali vai à frente, aquele comercial pode ser retirado do ar, existe. Então, assim, a questão da regulação é importante, mas não da forma como tem se pensado, porque é sempre um limitador. Aí sim você fere um preceito constitucional, que é cercear a liberdade. É uma discussão muito, muito delicada e eu acho que precisa de muito avanço, inclusive entender. Os Estados Unidos, por exemplo, que era o país que mais avançava nisso, se demonstrou na eleição passada que era extremamente frágil como qualquer outro. Então é importante essa discussão, mas dentro de uma linha de que não se perca ou não se fira a Constituição. Obrigado, João Maria Medeiros, publicitário. Estamos aqui sobre fake news. Obrigado pela sua presença no RN Acontece. Obrigado, Anjo. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí.
O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí, Robson Cidadão. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.